noite, aqui estamos com o Toque do Dia, nesta quinta-feira. Hoje estamos aqui no Portal da Fé, o retiro da Igreja Neotestamentária aqui em Corumbá, que nós temos esse acampamento aqui para fazer o nosso convidado, Rick Alexandre Neto, né? Ele é membro aqui do Portal da Fé, do pastor Demir, e ele sempre é ativo na obra. E como ano passado ele participou também do Toque do Dia, e convidamos ele também para participar do Toque do Dia, que hoje está visitando aqui o Portal da Fé, e com esse objetivo de anunciar a palavra de Deus. E vamos ver o que Deus tem colocado no coração do Neto, para ver que a palavra que ele tem para nós essa noite. Assim convidamos o Neto para chegar até aqui. Por favor, Neto, chega. Boa noite, boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui. Marquinhos, eu tô virando garoto propaganda do retiro aqui do Portal da Fé, tá? Você vê que todo ano eu tô sendo convidado aqui, né? Acho que o próximo ano você pode escolher uma pessoa mais bonita, né? Mais chamativa, né? Tá bom, ótimo. Então tá bom. Mas irmãos, ó, boa noite, né? Que Deus esteja na vida, no caminho de todos, né, que estão assistindo essa live. Gente, hoje, quando o Marquinhos me chamou, semana passada, eu fiquei pensando, oh Deus, o que eu vou falar, né? Eu pensei em falar sobre o tema do retiro, mas não vou adiantar não, porque o irmão Delcio, com sua esposa, vai trazer a sua palavra de Campo Grande, então tem que deixar os irmãos curiosos, né? Eu vou antecipar, né? Não que eu saiba algo que eles irão falar, mas é bom deixar essa curiosidade, né? Porque, olha, eu vou falar para vocês, vou iniciar essa live falando um pouco do nosso local aqui. Tá muito mais bonito que ano passado. Eu posso assegurar para vocês que esse retiro será um tempo de muita alegria, de comunhão entre os irmãos. É muito bom rever os irmãos aqui, né? E é curioso, né, Marcos, porque um tempo atrás, uns anos atrás, eu falei isso no ano passado, né? Exatamente uns 10 anos atrás, e esse era um tempo que eu planejava ir para o carnaval, né? E hoje eu planejo com muita satisfação ir para o retiro. Não troco por nada, né? E estar na presença do Senhor é grandioso. E hoje eu quero falar com vocês sobre paternidade. E algo muito, muito gostoso de falar, porque sempre foi um sonho na minha vida ser pai. E Deus, num primeiro momento, me deu Isabelle, né, como uma filha da minha esposa, uma moça, hoje moça, né. Eu sou suspeito para falar dela porque eu sou muito fã dela, pela tranquilidade, esse gênio que ela tem, né? E para mim foi um desafio, como pai, ensinar ela. Até porque quando eu casei com a mãe dela, eu não era cristão, mas eu já tinha na minha cabeça um compromisso, né, estabelecido. E agora, como cristão, mais ainda, porque eu sei como deve ser. A palavra me diz como eu devo ser, né? Ela me dá o caminho. E falando de paternidade, depois também, obviamente, não posso esquecer do meu filho Lorenzo, né? Que é o oposto da minha filha Isabelle. Lorenzo, uma criança muito ativa, muito interativa e uma inteligência assim muito grande, me impressiona a cada dia. E aí, como pai, eu tenho que ter habilidade todos os dias, né? Então todos os dias eu tenho que estar ali preparado, né? E eu no passado eu não compreendia certas coisas que a minha esposa me falava, né? Coisas que a palavra dizia, né? E dentro da minha ignorância como não cristão, né? Às vezes eu achava até besteira, né? Mas hoje eu falo para ela, amor, obrigado porque você deu o pontapé inicial, você me incentivou muito, né? E hoje eu faço uma mentoria que inclusive está falando sobre paternidade, né? E nessa mentoria eu queria compartilhar com os irmãos. A paternidade ela é dividida em 3 pilares, né? O primeiro pilar
é a direção, né? A direção, ela tem a ver diretamente com a identidade da pessoa. Então, o pai, ele tem uma importância muito grande. Primeiramente, a importância do pai, né? Como figura central, né? Como o chefe do lar, como o exemplo da casa, né? Não que a mãe não seja o exemplo, ou para aqueles que não tiveram a figura paterna, tiveram ali os avós criando, né? E não pode se ignorar isso. Tem famílias que, infelizmente, né, pela permissão, muitas vezes, do nosso pai, não tem a figura paterna, né? A gente também não pode esquecer disso. Mas a figura do pai, ela é insubstituível, né? Ela é insubstituível. No primeiro momento, pode até soar pesado, mas é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Até porque o nosso bom Deus é o nosso pai e ele é insubstituível, né? Então já começa por aí. Então, falando sobre direção, a gente fala sobre identidade. É o direcionamento que nós, como pais, devemos dar aos nossos filhos. E muitas vezes é complicado esse direcionamento no nosso dia a dia. Muitas vezes porque nós também não temos isso nas nossas criações. O meu pai, eu não vou estar aqui falando do meu pai, né, mas talvez em algum momento da vida, meu pai, ele não me deu certas coisas. E a gente não pode também culpar os nossos pais, porque muitas vezes os nossos avós não repassaram isso para os nossos pais. Eu poderia falar também que os tempos mudam. A nossa cultura social, ela vai mudando constantemente. Então, falando-se até mesmo em igreja, né, escola dominical, por exemplo, o que é a metodologia de ensino que era antigamente, hoje a gente tem que não mudar a doutrina, jamais, mas assim a gente tem que buscar novos métodos, porque é a evolução do mundo. Então, assim, eu estou colocando isso mais para exemplificar que esse direcionamento do pai, nós pais também devemos nos atualizar, porque o mundo está em uma constante evolução. Não significa que porque o mundo é de um jeito e nós cristãos devemos acompanhar o mundo. Não quero que vocês pensem dessa maneira. É que na realidade nós devemos preparar os nossos filhos, né, para os desafios do mundo, né? Tem até uma frase que fala assim: a gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo. Eu discordo em número, gênero e grau. Nós devemos preparar os nossos filhos para enfrentar o mundo, porque o mundo está aí, né? Nós estamos inclusive agora no período de carnaval, é uma festa do mundo, uma festa que também foi mudada com o tempo, e aí a gente poderia entrar no fato histórico, porque não vai ser a questão em si, mas nós devemos direcionar os nossos filhos a tudo que o mundo oferece hoje com muito mais ênfase. Celular, internet, entre muitas outras coisas, né? Então o direcionamento do pai, ele é muito importante. E acima de tudo, o direcionamento do pai em cima da palavra. Me faz lembrar muito a história de Benjamim, Marquinhos. Benjamim, a mãe dele no primeiro instante não deu esse nome, né? Foi Benoni, né? Que significa filho da dor, né? Inclusive ela morreu, né? Neste parto, né? Teve muita dor. E aí Jacó, né, com a sua sabedoria, chegou ali naquele momento e falou: não, ele não chamará Benoni, ele chamará Benjamim, filho da minha destra, filho da minha força. Então olha só ali a direção do pai. Vocês imaginem a cabeça de Benjamim se ele tivesse ficado com o nome de Benoni, e ali no momento da vida dele, a todo momento ele ser lembrado: você é o filho da dor, você é o filho da morte, né? Mas não, é o filho da força, né? Então eu imagino que na vida do Benjamim isso aí era um gás que ele tinha. Então desde o início, no momento inclusive que ele nasceu, o pai já deu uma direção para ele. Então isso serve também como exemplo para nós.
que o nosso papel de pai é a partir do momento ali do nascimento dos nossos filhos. E essa mensagem não é só para você que é pai, para você que é pai agora de primeira viagem, ou para você que também não é pai, não é pai ainda e sonha um dia ser pai. Então é importante que você já amadureça isso na sua vida, né? A importância do direcionamento que a gente dá para os nossos filhos, né? Quem sabe quem é, saberá para onde vai, né? Então, se você consegue firmar essa identidade em Cristo Jesus, desde o início, na formação, e aí é bom, é importante a gente falar da nossa escola dominical, né? A importância dos nossos professores estarem sempre atualizados. Aqui na nossa congregação, eu e a minha esposa, nós somos atuais líderes dos adolescentes, né? E a importância, o compromisso, e eu costumo falar muito com a minha esposa, né? Como é complicado a gente acompanhar os adolescentes, as gírias, os métodos. Marquinhos, você já foi líder de jovem há muito tempo, né? Nós já conversamos sobre isso, né? E Marquinhos, você se vê hoje como líder de jovem? Talvez, né? A gente não sabe o plano de Deus. Se precisar. Mas seria um desafio, né, Marquinhos? Se já era no passado que não tinha isso daqui, celular, imagina agora. Então, assim, é um desafio pra gente. Não, essa mensagem serve também para vocês, professores, né? O nosso compromisso de estar sempre antenado, atualizado. É importante nós sabermos dos perigos do mundo, porque o nosso papel também aqui na escola dominical é ajudar os pais a dar esse direcionamento. Até porque tem muitas famílias que não têm essa base estruturada, né? Então, o quão é importante, o quão é a responsabilidade que nós temos, né? De levar isso, de levar esse entendimento, o que é o cristianismo, o que é ser cristão, o que é você se portar nesse mundo, entendeu? Onde você vai para uma escola e ali sexualidade aflorada, eles querem colocar de toda forma na cabeça dos jovens, das crianças inclusive, que aquilo ali é o certo. Então, nós também, professores, temos esse desafio de ajudar os pais. Continuando sobre as três partes, né, importantes, né, da paternidade, é importante falar sobre o limite. E o limite, ele salva, né? E nós pais damos limites, né? E aí, como eu falei no começo da live, né, não podemos esquecer a figura daquelas famílias que não tem a figura do pai, que as crianças são educadas pela mãe ou são educadas pelos avós, né? Eles ali, de alguma forma, eles também estabelecem limites, eles procuram, de certa forma, suprir essa ausência do pai. Então, o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele ajusta as coisas, assim, muito baseado no propósito que ele tem para cada um de nós, né? Mas falando de limites, eu estou falando que limite salva, né? Desde cedo a gente coloca limites nos nossos filhos, né? Desde pequenininho, né? Meu filho, não pega nisso, que vai machucar, né? E aí está um grande perigo a gente falar de limites, porque existem dois perigos, né? Quando o pai não dá limites para os filhos e os filhos, eles crescem sem limite algum, né? E ali os filhos, eles vão crescendo e eles vão enfrentando perigos, porque acabam que não vem perigo em nada. E aí é um grande perigo. Quando você dá essa liberdade muito grande para as crianças, né? Você pode prejudicar isso na educação, na formação deles. Por um outro lado, se você impõe um limite por legalismo, né? Que aí a gente pode colocar a religiosidade no meio, né? Como cristão, né? Eu escuto muito, principalmente dos mais antigos, né? Eu não quero que você faça porque isso é do capeta, do demônio. Isso coloca numa situação, né, ali que pode até despertar uma certa curiosidade naquela criança, naquele jovem, naquele adolescente, né? Há uma outra forma, né? Há o limite por amor.
se a gente for parar para analisar a palavra, Deus nunca nos colocou limite por legalismo. Ele colocou limite sempre por amor nas nossas vidas, né? A partir do momento que o nosso Senhor ele permite que as coisas acontecem, muitas vezes a gente acaba se perdendo muito nisso, né? Vamos falar um pouco do diabo, né? Quantas vezes a gente coloca o diabo num patamar que não é dele. Às vezes a gente está passando por um problema na nossa vida, uma situação complicada, e a gente fala, é o inimigo que está fazendo. E muitas vezes não. Tudo bem, ele está gostando que a gente está se frustrando, que a gente está se desgastando, que a gente está indo mal, né? O diabo ele quer isso da gente. Mas muitas vezes as nossas próprias escolhas. O Senhor dá o caminho, mas a gente prefere ir pelo outro caminho. Às vezes a nossa autossuficiência. E é engraçado que muitas vezes o Senhor a gente consegue nos conectar com o Senhor, a gente entende o caminho que Ele quer e mesmo assim a gente opta por outro caminho, entendeu? Então, se o Senhor ele fosse dar um limite de legalismo, Ele chegaria lá e falaria assim, Marquinhos, não, esse é o seu limite, eu não quero que você faça isso porque o demônio está ali do lado. E o Senhor não faz isso. O Senhor não faz isso. Então o limite do legalismo, ele é perigoso. Vamos pegar os nossos filhos, né? Se você impõe esse limite de legalismo e não por amor, você acaba colocando os adolescentes, a criança completa, o adolescente completa 18 anos, ele vai querer liberdade, ele vai querer respirar a liberdade, e ele vai sair naquele buraquinho lá, e ele vai fazer coisas piores do que pessoas que estão no mundo. Eu falo até com propriedade, porque eu já tive exemplos na minha vida. Quando eu estava no mundo, né, eu gostava de uma festa. Gostava muito do carnaval, inclusive. Então, e era engraçado quando eu via pessoas que eu sabia que eram cristãos, que frequentavam a igreja e estavam ali na balada, na festa, enfim. E interessante, irmãos, essa pessoa normalmente cometia os maiores erros ali na festa. Ou porque bebia mais, ou porque muitas vezes usava uma droga, enfim. Por quê? Porque sempre deram limites de forma legalistas para ele, de forma pesada. O pai não chegava e explicava com amor, filho, o pai não gostaria que você fosse em um determinado lugar por conta disso, disso, disso. Pensa comigo. Não de forma impositiva, de forma agressiva, né? Porque a criança ela vai sendo formada ali com vontades. E isso acontece muito no nosso meio cristão. Eu acredito que para você que está escutando essa live, creio eu que vocês já devem, em algum momento da vida de vocês, sabem histórias de cristãos que muitas vezes caíram no mundo e não voltaram por conta disso. Os pais prendiam muito e o filho, no primeiro momento, ele foi lá e... Eu lembro muito também dos ateus, né? Isso daí, acredito que na verdade eu pesquisei as estatísticas e psicólogos explicam muito isso, né? Se você perguntar para a maioria dos ateus, né, que não acreditam obviamente em Deus, né, o que eles alegam, né, não acreditam em Deus, é porque eles também, a maioria deles não tiveram a figura paterna, não tiveram direcionamento, não tiveram limitações, entendeu? Então aquela pessoa ela cresce também acreditando, eu não tenho o meu pai, da mesma forma Deus Pai não existe, entendeu? Então olha a importância disso, olha a importância e a responsabilidade nossa como pais, a responsabilidade nossa como igreja de estar mostrando isso para os pais na igreja, com cursos, com ensinamentos que também ajudam esse direcionamento. E o último que eu quero compartilhar com os irmãos é a proteção, né? O pai lhe dá a proteção, né? A diferença de proteção tem a insegurança e o medo. Quando você, pai, não protege o seu filho, automaticamente você está gerando insegurança e medo para o seu filho. Vamos entrar na esfera financeira. Vivemos aí numa época de pandemia, né, onde
Muitos pais tiveram dificuldade financeira, né? E aí os pais chegam em casa e vão discutir as finanças juntamente com as mães, e ali com a mãe acaba falando ali dos problemas e ali demonstrando aquela fraqueza, demonstrando aquela insegurança, não oferecendo aquela proteção. O filho, a criança pequena, ela espera uma coisa apenas: pai, eu estou aqui em casa. Desculpa, filho, eu estou aqui em casa e eu sou o teu protetor. Eu sou o teu porto seguro. Eu te dou a segurança. E por intermédio de quem? Pelo Pai, por Deus. Porque Deus também me protege. Então essa segurança, ela é muito importante. Crianças que são formadas em ambientes onde não é passado insegurança, é passado medo, faz com que a pessoa, quando vire um adulto, ela tenha receio de tomar decisões importantes na sua vida, seja na esfera profissional e até mesmo na igreja. Eu acredito, eu não tive experiências, pelo menos aqui no Portal da Fé, eu não tive experiências, mas eu já escutei já de testemunhos de muitos irmãos, principalmente líderes, que tinha uma expectativa num certo irmão na igreja, né, para um certo trabalho, para um ministério, e aquele irmão não pegava por medo. Tinha todas as atribuições, mas o medo. E ali, aquele medo, qual é a origem desse medo? Né? A pessoa, ela tem ali aquela sua marca, sua dor, entendeu? Então, nunca é tarde para a gente se curar, né? Nunca é tarde. Aqui no Portal da Fé, recentemente, nós fomos abençoados por 2 cursos, né? Um foi um discipulado que a irmã Keila e o irmão Flávio trouxeram aqui pra gente, e agora é o nosso objetivo dar sequência, né? E tivemos também a irmã Keila deu também um curso aqui pra gente, Paredes do Meu Coração, e isso foi importante também para a gente tentar identificar onde que tá as nossas dores, né? No nosso passado, na nossa paternidade, né? Acontece muito isso na paternidade, né? Então essa mensagem é até muito baseada naquilo que eu até aprendi com ela, né? E é isso que eu queria passar para vocês nessa noite, né? A importância da paternidade nas nossas vidas, principalmente nas nossas vidas de cristão, né? A responsabilidade que nós temos não somente com os nossos filhos, mas nós como professores, Marquinhos, né? A responsabilidade que nós temos com os filhos dos nossos irmãos, né? Dos nossos visitantes que muitas vezes estão aqui conhecendo a igreja, estão deixando os filhos deles a nossa responsabilidade. Então, capacitação é tudo, devemos nos capacitar, nos aprofundar cada vez mais na palavra, porque a palavra ela é viva, independente do contexto que o mundo está, a palavra ela está sempre ali sofrendo. Eu costumo falar que a palavra ela sofre mutações, ela não muda, mas ela vai sofrendo mutações, então ela é sempre viva, independente de que ano que a gente esteja passando, independente se foi uma época que não tinha celular, que as crianças só se preocupavam em jogar bolita no retiro, e hoje já é uma época que a gente tem que ficar cuidando, olha, não usa o celular, vamos aqui, vamos interagir, vamos conversar. Então, que possamos ser mais comunicativos entre pais, filhos. Se você se identificou com alguma coisa, se você está achando que está falhando em algum ponto, procure um aconselhamento. Tome cuidado também em quem você vai pedir esse aconselhamento, né? Há bons conselhos, mas também há conselhos muito ruins. Procure em primeiro momento seu pastor, né? Tenho certeza que o pastor é a pessoa mais preparada para estar dando aquele primeiro aconselhamento. Muitas vezes ele vai estar te direcionando até para um outro ministério da igreja, né? Muitas vezes até mais capacitado, né, do que o próprio pastor para determinadas áreas. Temos muitos psicólogos, inclusive, na igreja. Então, acima de tudo, procure aconselhamento.
Não deixe para depois. A gente está falando de vidas, a gente está falando dos nossos filhos. Os nossos filhos vão estar trabalhando. A gente espera que eles estejam trabalhando para o Senhor. E se a gente não estiver vivendo a vida em Cristo todos os dias, né, nessa relação íntima com o Senhor, tudo vai ficar apenas em teoria. Amém? Eu queria finalizar, Marquinhos, fazendo uma oração. Eu queria que você fechasse os olhos agora, você que está assistindo essa live, acompanhando. Eu queria que você estivesse aqui conosco, porque olha, tá uma brisa maravilhosa. Você que vai estar vindo aqui no retiro, você vai gostar muito. Que eu creio que esse clima vai ficar agradável o retiro todo. Eu quero que você que escutou essa mensagem, feche seus olhos, se conecte com o Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado por mais um dia de vida, Pai. Obrigado pela minha vida, pela vida do irmão Marcos, pela vida de todos os irmãos que estão aqui trabalhando, preparando aqui o Portal da Fé para o retiro. Pela vida de você que está acompanhando esse vídeo agora, né? Seja agora ou depois, não importa, você que está assistindo. Que você possa estabelecer essa conexão com o nosso Pai. Como Ele é maravilhoso, né? Em toda a sua obra, Ele sempre nos deu direção, sempre deu limitação no amor, né? Ele sempre foi perfeito em seu caráter, né? Que Ele possa estar nos ajudando, nos capacitando. Porém, Pai, nós sabemos que o Senhor nos oferta, mas nós devemos ir ao encontro do Senhor. Então, Pai, nos dê força, Pai. Não nos abandone, porque muitas vezes nós acabamos sendo fracos, Pai. Nos dê força para sempre estar em Sua presença, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, nosso Salvador. Amém? Então, realmente, a figura do Pai é fundamental, né? Nós fomos criados no Brasil, né? Que é a figura de Maria, né? No catolicismo, marianos, né? É muito forte, né? E muitas vezes a mãe tem tomado lugar e a mulher sábia diz que edifica a sua casa, né? E o pai tem que fazer esse esforço, muitas vezes grande, de mostrar a sua paternidade, né? Essa figura é tão carente, né? No mundo latino, né? E pela influência do catolicismo, de Maria, né? E Jesus sempre no colo, né? Mas já se passaram 2000 anos e Jesus já cresceu e que temos que aceitar a autoridade de Deus e não refugiar numa criança, né? No colo de Maria. Mas ter a figura do Pai, né? Que nos ama, que deu o seu próprio Filho para tomar o nosso lugar. Então o Pai direcionando e preparando esse caminho, né? Que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o paternalismo é muito importante e esses 3 itens que Neto deixou aqui foi muito importante e é importante sempre nós estarmos atentos a isso, né? Que nenhum medo, nenhuma força que nos desvie dos valores reais, verdadeiro o que o pai tem que dar, né? Na figura, na casa, e que nesse tempo que estamos vivendo está muito carente, né? Então queremos deixar esse toque do dia desta quinta-feira, agradecendo mais uma vez a Neto, né? A Henrique e Alexandre, que eu chamo ele mais de Neto, muito tempo já que somos amigos, e sempre chamo ele de Neto, e assim é, né? Então, agradecer por essa live, por essa palavra deixada aqui no toque do dia. Sim, queremos agradecer e na próxima quinta-feira estamos com um novo irmão aqui para explanar a palavra de Deus também. Tá bom? Agradeço a atenção de todos. Deus abençoe.